Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos dar sequência aí no PET volume 5, né, o Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. É a semana número 2, que tem como um eixo temático a geometria de medidas e conteúdos relacionados, semelhança de triângulos, teorema fundamental da semelhança. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com os seus colegas. Aqui ele fala o seguinte: relação entre perímetros ou entre áreas de triângulos semelhantes. Eu vou direto ao ponto, tá? Eu tenho aqui dois triângulos semelhantes. Qual é o motivo? O ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo C é igual ao ângulo F. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes. Então eu posso montar a proporção entre os lados, como nós vimos na semana 1. E essa proporção montada, ela ficaria desse jeito, olha só. Está aqui a proporção montada. Todas as razões resultam em 3. 12 dividido por 4, 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então esse 3 aqui, ele é uma constante. Beleza? É uma constante de proporcionalidade. Então a gente fala que essa constante é o nosso K. Tá? Então esse K é essa constante que vai aparecer. Então em toda figura, em todas as figuras semelhantes, existe essa proporção, existe essa constante entre os lados. Então, para deixar bem claro aqui já, quando eu pego o lado do triângulo 1 e divido pelo lado do triângulo 2, independente do lado que eu escolher, claro que eu tenho que pegar lados correspondentes, o 12 é o oposto ao ângulo verde, então o 4 é o oposto ao ângulo verde. Tem que fazer essa correspondência. Independente dos lados que eu pegar aqui no caso, isso sempre vai dar K. É uma constante. Nesse caso aqui o K foi 3. Agora, eu poderia pegar a área desses triângulos. Eu poderia pegar o perímetro entre esses triângulos. Então, se eu pegasse o perímetro 1 e dividisse pelo perímetro 2, isso também vai resultar em K. Ou seja, os lados são proporcionais e também são proporcionais aos perímetros. Vamos provar isso? Olha só. Quanto que é o perímetro aqui? Perímetro é a soma de todos os lados, Então, 12 mais 9, 21. 21 mais 6, 27. Qual é o perímetro aqui? Soma de todos os lados. 4 com 2, 6 com 3, 9. Se eu dividir 27 por 9, isso também vai dar 3, Olha que legal. Aqui deu 3 e aqui também deu 3. Então, se eu dividir lado por lado, vai dar K. É uma constante, nesse caso deu 3. Se eu dividir perímetro por perímetro, também vai dar K. Nesse caso deu 3. E se eu dividir a área 1 pela área 2, isso vai dar K? Não. Isso vai dar K elevado ao quadrado. Por que K elevado ao quadrado? Porque a área são duas dimensões. É comprimento e largura. E quando eu escolho só o lado, é uma dimensão. Eu peguei só um lado. Quando eu pego o perímetro, eu peguei um contorno, Eu poderia pegar os três lados e esticar. Então eu tenho ali uma linha reta que iria medir 27, depois aqui uma outra linha que ia medir 9, se eu dividir dá 3. Agora a área é diferente, porque a gente vai ter que multiplicar, Se eu fosse calcular a área de um quadrado, lado vezes lado, se eu fosse calcular a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, se eu montar essa razão entre as áreas, eu vou ter K elevado ao quadrado. E um pouquinho mais para frente, quando vocês forem estudar sólidos geométricos, se eu pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, isso vai dar K? Não, Isso vai dar K elevado ao cubo. Por que cubo? Porque volumes são 3 dimensões. Tem comprimento, tem largura e tem altura. Para os nossos exercícios, nós vamos ficar presos nisso aqui, ó. Razão entre os lados, K. Razão entre os perímetros, K. Razão entre as áreas, K elevado ao quadrado. Então é com essa ideia que a gente vai procurar agora resolver os exercícios. Então tem aqui a atividade número 1. Os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB está para DE e isso é igual a 5/3. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então eu tenho aqui o triângulo ABC. Eu sei que essa área, que eu vou chamar de área 1, é igual a 75. E eu quero descobrir aqui exatamente a área 2.
Mas eu sei que existe essa proporção aqui, ó. Eu sei que se eu pegar o lado AB, né, AB e dividir por DE, isso vai dar 5/3. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o lado 1 e dividir pelo lado 2, isso vai dar 5/3. Então, só para registrar, L1 dividido por L2 é a mesma coisa que AB dividido por DE, e isso é igual a 5/3. E isso aqui é uma constante que eu vou representar por K. Beleza? E agora eu vou responder o meu exercício. Olha só, eu quero saber a área. Se eu montar a razão entre as áreas, se eu montar isso aqui, ó, A1 dividido por A2, isso tem que ser igual a K ao quadrado. O A1 eu conheço, o A1 é 75. O A2 eu quero descobrir, eu vou chamar de X. O K, tá aqui, olha quanto vale o K. O K vale 5/3, então eu tenho 5/3, só que elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 75 sobre x é igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então eu tenho x vezes 25, 25x, que é igual 9 vezes 75. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 7, 63, com 4, 67. Então, x vai ser igual a 675 dividido por 25. E isso vai dar quanto, né? Isso acho que vai dar 27. Então, a área é 27 metros quadrados, né? Que o x é a área 2. Então, a gente fica aqui com a alternativa letra A. Beleza? Não tem como ser 125 e 208. Esse triângulo é menor, né? Porque a gente está considerando uma razão aqui de 5/3. Então, quer dizer que o primeiro triângulo é maior que o segundo. Então, 125 e 208 teria que ser descartadas automaticamente. Dando sequência aí na correção, questão número 2. Dois triângulos retângulos, T1 e T2, são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. O perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Vamos tentar entender isso através de um desenho? Depois a gente vai analisar essas duas afirmações aí. Eu tenho dois triângulos retângulos semelhantes. Eu vou fazer aqui um triângulo pequeno. Aqui, ó, um triângulo pequeno. E vou fazer um triângulo grande. Aqui um triângulo maior. Só que é um triângulo retângulo também. Tá? Todos os dois têm um ângulo de 90 graus. Então está aqui esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo também é 90 graus. Eu sei que esses dois triângulos são semelhantes. Opa, legal. Então eu posso falar que esse ângulo é igual a esse. O que mais? A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Então eu vou chamar esse aqui de T2, porque ele é o menor. E esse aqui de T1. A hipotenusa do T1 é o triplo da de T2. Então se aqui for x, aqui vai ser 3x. Beleza? Ah, e se aqui for y? Aqui vai ser 3y. Ah, e se aqui for z? Aqui vai ser 3z. Porque os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Se na hipotenusa a gente multiplicou por 3, em todos os outros lugares nós também iremos multiplicar por 3. Primeira afirmação, então. O perímetro T1 é 3 vezes o perímetro T2. Sim. Porque se eu multiplico os lados por 3, o perímetro também vai ser multiplicado por 3. Né? É válido lembrar o seguinte. Desse para esse. Multiplicou por 3. O que vai acontecer com o perímetro? Vamos verificar, olha só. É bem simples. O perímetro x mais y mais z. X mais y mais z. E aqui o perímetro. 3x mais 3y mais 3z. Como tudo tem 3, eu posso falar que é 3 vezes x mais y mais z. Então, olha o que aconteceu aqui com o perímetro. Era x mais y mais z. No outro virou o quê? X mais y mais z, só que vezes 3. Então, de fato, é o triplo. Então, a 1 ela é verdadeira.
E a área? Bom, a área é diferente, né? A área a gente sabe que tem 1 quadrado. Então, T1 é 9 vezes a área do T2? Bom, o que aconteceu com os lados? Os lados multiplicaram por 3. Isso aconteceu nos lados, né? Multiplica por 3. E na área? Na área multiplica por 3 ao quadrado. Então, multiplica por 9. Então, a 2 também é verdadeira. Então, ambas afirmações são verdadeiras, né? É válido lembrar que entre o perímetro a proporção mantém igual aconteceu com os lados. Já na área, sempre vai ficar elevado ao quadrado. Dando sequência, questão número 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros. E o triângulo BMC tem 10 centímetros quadrados de área. Os pontos B e C são os pontos médios de AD e AE, respectivamente. Os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. Já os pontos M e K são os pontos médios de DE e FL, respectivamente. Desse modo, a área da figura colorida de cinza em centímetros quadrados é igual a... Bom, vamos lá. Vamos brincar o seguinte. Pensem comigo aqui o seguinte, olha só. Eu tenho um triângulo equilátero. Vou construir um triângulo equilátero aqui também. Vou tentar fazer ele aqui. Ó. Eu tenho aqui um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, né, todos os lados iguais. O que eu vou fazer? Eu vou dividir cada um dos lados ao meio. Eu vou pegar aqui um ponto médio, vou pegar aqui um ponto médio, vou pegar aqui um ponto médio. Beleza? Ponto médio. Chama aqui de M, N, P. Aí eu vou ligar esses pontos médios. Vai ficar assim, olha. O meu triângulo inicial, ele ficou dividido em 3 partes. 3 partes não, 4 partes, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. E esses 4 triângulos são iguais. Ou seja, eles possuem a mesma área. Se o triângulo grande tinha área, sei lá, 100, cada pedacinho aqui vai valer 25. Por quê? Porque eu peguei os pontos médios e dividi em partes iguais, então, certo? Olhando aqui para o meu desenho, qual é a medida que eu conheço? Eu sei que BMC vale 10. Então, quem que é BMC? Está aqui, ó, BMC. Isso aqui vale 10. Então, vou destacar esse triângulo aqui primeiro, olha só. Destacar esse triângulo aqui. Esse triângulo azul que eu destaquei, com esse triângulo cinza no meio, é igualzinho à situação que eu acabei de colocar para vocês. B, C, M são pontos médios, então cada triângulo aqui vale 10, né? A área de cada triângulo vale 10. Então, beleza. E agora, eu vou pensar no triângulo vermelho. Vou pegar esse aqui, olha só. Vou pegar esse triângulo vermelho. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar aqui o ponto médio E, o ponto médio D, o ponto médio K e vou ligar. E cada um desses triângulos na cor vermelha vão ter a mesma área. Só que o triângulo de cima, eu sei que tem área quanto? 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. Então esse aqui vale 40, esse aqui vale 40 e esse aqui vale 40. Nós queremos a área colorida de cinza. Então eu vou somar quem? 40 mais 40 mais 10. Então 40 mais 40 mais 10. Ou seja, a gente tem aqui 90 centímetros quadrados. Então a gente fica com a alternativa letra D. Essa foi a questão número 3. Questão 4. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes. AB 3 cm, EH 4 cm e meio. Utilizando os dados fornecidos, a razão perímetro por perímetro é igual a... Bom, perímetro por perímetro é a mesma coisa que lado sobre lado, né? Não muda nada. Nós sabemos que ABC, então esse triângulo aqui, ABC, é semelhante ao triângulo EFG. Então,
F, G. Esses triângulos são semelhantes. Beleza? E aí, né? Eu só tenho uma medida aqui e aqui eu não tenho nenhuma outra medida. Como que eu vou calcular, então, essa possível razão aqui, né, entre os perímetros? E aí? Bom, aqui teria que usar um conceito que o PET ainda não trouxe. Né? O PET ainda não trouxe esse conceito que teria que utilizar aqui, que são razões trigonométricas. Né? Porque é nítido que está faltando informação. Mesmo que eu feche um triângulo aqui, fecho aqui um outro, eu vou ficar travado no exercício. Né? Mesmo que eu apagasse aqui, eu tenho aí um triângulo à esquerda, aqui eu também tenho um outro triângulo à esquerda. Eu sei que eles são semelhantes, né? Todos os dois têm um ângulo reto, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30. Só que está faltando informação, né? Só com isso não dá para resolver. Então a gente precisa aqui de razões trigonométricas e o PET ainda não trouxe. Porém eu vou utilizar, tá? O que eu vou fazer? É possível descobrir quanto vale o FE ou é possível descobrir quanto vale o AD. Eu posso usar qualquer um desses dois triângulos, tá? Aí eu monto a razão entre os lados e essa razão vai ser igual à razão entre os perímetros. Então, vamos trabalhar aqui com o triângulo que está à direita. Eu vou copiar ele aqui. Tá? Vou copiar esse triângulo aqui. E vou adiantar para vocês essas razões trigonométricas. Então, nesse triângulo, eu sei que aqui vale 30 graus. Aqui vale 4,5. E meu objetivo é descobrir esse lado aqui que eu vou chamar de x. Tá? Sabendo que esse ângulo é de 90 graus. Nós temos 3 razões trigonométricas importantes, que nós vamos ver ao longo aí do volume 5, mais especificamente na semana 3, que seria o seno, vou colocar de 30, né, porque aqui meu ângulo é 30 graus, eu vou especificar 30 graus. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você está se perguntando, o que vem a ser seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente? Bom, seno, cosseno e tangente são constantes trigonométricas, certo? Cateto hipotenusa todo mundo conhece. O que vai ficar diferente aqui é que vai receber um nome específico. Por exemplo, a hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então aqui é a hipotenusa. Agora, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é chamado de cateto oposto. É cateto, né? Como está oposto ao ângulo de 30, cateto oposto. E o cateto vizinho é o cateto adjacente. Então, olha só. Eu tenho o cateto oposto, que vale 4,5, e quero calcular a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa seria o seno. Então, aqui eu vou trabalhar com o seno de 30, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 tem uma tabelinha trigonométrica. No final do vídeo eu vou deixar a descrição de 2 vídeos como decorar a tabelinha trigonométrica. Esse valor a gente tem que conhecer, tá? O seno de 30 é meio. O cateto oposto é 4,5. A hipotenusa eu quero descobrir é x. Então 1 vezes x é x, 2 vezes 4,5 é 9. Então o meu x ele vale 9. Beleza? Então esse lado aqui ele vale 9. Então eu consigo, por exemplo, montar a razão entre os lados. Né? Eu poderia fazer aqui AB, ó, o lado AB está para o lado EF. E isso é igual a 3 para 9. Só que 3 para 9, simplificando por 3, é 1/3. E isso é igual a K. E eu sei também que o perímetro 1, ou melhor, o perímetro ABC está para o perímetro EFG. E isso também vai ser igual a quê? A K. E eu sei que o K vale 1/3. Então está aqui, letra C. Infelizmente o PET ele já quis complicar, né? Porque ele colocou semelhantes triângulos,
semelhança de triângulos envolvendo área. Ele colocou razões trigonométricas. Então a questão ela ficou um pouco chatinha, né? Questão número 5. Em uma praça há 2 canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e PQ são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM e que a área do triângulo menor é igual a 10 metros quadrados. Desse modo, a área em metros quadrados do triângulo maior é igual a... Muitas informações ao mesmo tempo, né? Vamos com calma aqui então. Primeira informação, que esses 2 lados são paralelos. Isso é muito importante, tá? Vamos destacar aqui. MN é paralelo a PQ. Aí o que eu posso destacar aqui então? Eu vou destacar o seguinte. Eu sei que esse ângulo é igual a esse porque são opostos pelo vértice. Como esses 2 segmentos na cor azul são segmentos paralelos, eu tenho que esse ângulo com 2 tracinhos é igual a esse ângulo com 2 tracinhos. Logo, pelo caso ângulo-ângulo, os 2 triângulos são semelhantes, portanto os lados são proporcionais. Eu tenho esse triângulo aqui, MNO, que é semelhante a esse triângulo POQ. Então os lados são proporcionais. O que nós sabemos além disso? OQ é o triplo de OM. OM eu não sei, eu vou chamar de X. OQ eu sei que é o triplo, então eu vou chamar de 3x. O triângulo menor é 10. Esse triângulo que eu vou chamar de triângulo 1, ele tem a área igual a 10. Eu quero descobrir então a área 2. Beleza? O que eu vou lembrar aqui com vocês? Que L1 dividido por L2 é igual a K. Que o perímetro 1 dividido pelo perímetro 2 também é igual a K. E que a área 1 dividido pela área 2 é igual a K elevado ao quadrado. Perfeito? O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo simplesmente montar a razão entre os lados. Por exemplo, o triângulo pequeno, esse ângulo aqui que não tem nada, o lado oposto a ele é x. Então vou colocar aqui em cima, ó, x. No triângulo grande, o ângulo que não tem nada é o P. O lado oposto vale 3x. A gente pode simplificar isso aqui por x. X por x, 1. 3x por x, 3. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é o nosso K. Lembrando que eu fiz L1 por L2. Então o K vale 1/3. E agora eu finalizo o exercício. Eu sei que A1 sobre A2 é igual a K ao quadrado. A1 eu sei que vale 10. O A2 eu quero descobrir, vou chamar de x. E o K vale 1/3, está aqui em cima. Então eu tenho 1/3 elevado ao quadrado. Então nós vamos ter 10 sobre x, que é igual a 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9. Logo eu tenho x vezes 1, x, e 10 vezes 9, 90. No caso, 90 metros quadrados. Então essa é a área do triângulo maior. Eu fico aqui com a alternativa letra D. Assim a gente encerra a semana número 2 e na semana número 3 nós vamos de fato trabalhar com as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Deixo aqui para vocês 2 vídeos, como decorar essa tabelinha trigonométrica. E até a semana que vem.